Ok, tudo bem. Eu estava estudando para linguagens ontem e eu estava fazendo a minha técnica de sempre, porque eu estou no primeiro ano do prêmio. Ano passado, eu fiz Enem direto do ensino médio. E, como a maioria dos estudantes, como eu imagino que muitos de vocês tenham feito, inclusive esse ano, eu foquei a primeira parte do ano em naturezas e matemática, e eu deixei para estudar linguagens e humanas nessa reta final, exatamente de agosto para novembro. Porque eu tinha facilidade, só que eu comecei acertando 34 questões de linguagens. E aí, de agosto para novembro, eu passei para 40 questões. Essa foi minha pontuação no Enem. Eu acertei 40 questões em linguagens do Enem, estudando a partir do meio do ano. Então, foi um aumento muito grande. E, tipo, 24, 6 questões. 6 questões no Enem é bastante coisa, gente. Tipo, não foi um aumento, nossa, enorme, 27 para 30 para 40, mas, tipo, foi um aumento grande. Então, eu queria vir aqui conversar com vocês sobre como é que a gente vai fazer a partir desse ponto para estudar linguagens e começar a. Ah, gente, obrigada. Para estudar linguagens e para a gente conseguir ter um melhor aproveitamento desses meses finais. E eu queria falar que eu sou aluna do Guilherme, das aulas de mentoria do domingo, então eu vou chamar de reta final. Eu sei que isso deixa algumas pessoas ansiosas, mas a gente está na reta final, eu sinto muito, gente. Então, a gente vai falar sobre isso, como estudar linguagens para o Enem. Ok. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o caminho até o Enem, o que, é que vocês têm que fazer nesses últimos meses. A gente vai usar os microdados do Enem, que inclusive eu mandei um áudio de uns 5 minutos para a Bibi um dia desses, só falando sobre os microdados, porque isso é algo que eu acho muito interessante e eu queria muito achar algum jeito de trazer para cá, só que eu não sabia como eu vou trazer. Eu vou trazer desse jeito. Eu vou ensinar vocês a estudar pela matriz de referência do Enem, que, se vocês não sabem, é aquele negócio de habilidades e competências. E eu vou trazer algumas questões modelos, alguns assuntos que sempre caem nas questões do Enem. Infelizmente, eu não vou conseguir trazer todos os que eu queria, mas eu vou trazer, tipo, alguns bem importantes. Ok. Então, vamos conhecer o nosso inimigo. O nome dele é Linguagens no Enem. E por que que linguagens no Enem, especificamente, é uma coisa tão difícil? Porque que é, tipo, muita interpretação? Porque que é uma coisa que você não consegue estudar e aprender e vai lá e acerta? Porque linguagens no Enem, ele não é uma... A prova de linguagem no Enem, ela não é uma prova de gramática. Ela é uma prova de linguística moderna. E tem algumas diferenças entre essas duas coisas. A principal é que gramática, ela é regra. Gramática, ele tá te ensinando a forma, entre muitas aspas, certa de falar. E por que que eu coloco essas aspas na forma certa? Por causa da linguística moderna. Porque a linguística moderna, ela vai chegar e ela vai olhar para a gramática e ela vai falar: não, você está fazendo errado. Você não pode falar que o jeito que essas pessoas estão falando é errado. Você tem que falar que o jeito que elas estão. Você não pode chegar e falar que o jeito que elas estão falando é errado, porque elas estão conseguindo se comunicar. Se vocês estão me entendendo e eu estou entendendo vocês, está havendo uma comunicação. Então, essa linguagem, esse nosso dialeto, mesmo que, tipo, eu fale em gírias e vocês falem que nem pessoas dos anos 80, se a gente consegue se entender, se existe uma comunicação entre a gente, tem uma linguagem certa. Tipo, o importante da comunicação é você se entender. Tá. E aí, algumas das principais diferenças entre a linguística moderna e a gramática. A linguística moderna, ela é descritiva. Ela vai descrever como a linguagem está sendo usada. Ou seja, ela vai olhar para a realidade e ela vai dizer exatamente o que está acontecendo ali. Ela vai olhar para duas pessoas conversando e ela não vai pensar, duas pessoas, tipo, uma tem uma baixa escolaridade e a outra, ela fala de uma forma extremamente formal. Ela não vai pensar que uma está certa e a outra está errada. Ela vai falar que elas estão usando variantes linguísticas distintas. E a gente tem que estudar as duas variantes linguísticas e a gente tem que tratar essas duas variantes linguísticas com o mesmo grau de importância. Porque são formas de essas pessoas, elas, tipo,
nos traduzirem tudo que elas aprenderam na vida dela. Por quê? Porque a linguagem, ela não é uma coisa estática, ela não é uma coisa parada, ela não é uma coisa chata ali, que ficou parada no tempo e a gente fala do mesmo tempo que os portugueses que chegaram aqui no Brasil falam. Não, ela é uma coisa que ela muda com o tempo, que ela se adapta à nossa sociedade, a gente. Se eu vivo a minha família, o meu modo de se vestir, o meu modo de viver em sociedade, ele vai influenciar na forma com que eu falo. Se os meus amigos são. Eu falo para os meus amigos, porque, tipo, pera, gente, desculpa, porque eu não planejei direito essa aula, essa partezinha. Eu achei que eu tinha, mas eu estou ficando empolgada, desculpa. Eu falo para os meus amigos que eu tinha duas escolhas no primeiro ano do ensino médio. Ou eu podia ir me sentar com o pessoal inteligente que sentava lá na frente, ou eu podia ir me sentar com eles que estavam sentados lá no fundo e eles estavam, tipo, ouvindo música e fazendo esse tipo de coisa. Eu tinha essas duas escolhas e eu fui para eles. Se eu tivesse ido para o pessoal inteligente que senta na frente, eu seria uma pessoa completamente diferente hoje em dia. Então, tipo, e a minha forma de comunicação seria diferente hoje em dia. E foi uma escolha que eu amo meus amigos, eu não me arrependo dessa escolha, mas, tipo, são essas escolhas na vida que elas não vão adaptar só no jeito que a gente se fala, que a gente se expressa, elas vão influenciar na forma que a gente fala. Eu gaguejei muito, deu de entender? Vocês estão aprendendo? Deu, ok. Deixa eu só tomar uma água e respirar, porque eu tô ficando muito empolgada. E quando eu fico empolgada, eu começo a gaguejar. Ok. Então, vamos falar sobre o caminho até a prova. O que é que vocês têm que fazer daqui até novembro para garantir a aprovação de vocês? Eu estava lendo a mensagem. O primeiro passo é vocês conhecerem a matriz de referência do Enem. E no caso, a matriz de referência do Enem, ela é a questão de habilidades e competências. Eu esqueci de colocar ele no slide. Eu vou mandar para vocês bem aqui rapidinho, porque eu acho que é realmente muito importante vocês terem essa matriz de referência com vocês. Porque ela vai falar o que vai cair no Enem. Eu não sei se vocês estão no ensino médio ainda ou se vocês já saíram, mas no ensino médio a gente recebe um roteiro de prova. Eu estudo por esses 2 meses, e aí no fim desses 2 meses eu vou fazer uma prova. Mesmo eu indo fazer uma prova, vão me entregar um papelzinho, ou no caso de hoje em dia, alguma coisa digital, que vai estar me dizendo o que que vai cair nessas provas. Então, por exemplo, nessa prova de biologia vai cair botânica e ecologia. E aí eu vou estudar para botânica e ecologia. O Enem, ele vai cair tudo que tem no ensino médio. Só que ele não somente fala isso, tipo, a gente vai cobrar tudo que tem no ensino médio e se virem. Não, eles dão uma ajudinha pra gente. Eles nos dão a matriz de referência, que é como se fosse um roteiro pedagógico do que vai cair nessa prova. Exatamente, o trauma. Então, eu vou enviar para vocês. E aí, já já nessa aula, eu vou ensinar como é que vocês vão estudar por habilidade e competência. Porque em uma das aulas do Guilherme, inclusive, eu estava aqui e eu falei que eu estudei pela matéria de referência. E, tipo, tem a habilidade que é só de poemas. E eu percebi que eu errava muito essa habilidade. Eu acho que de 5 questões de poemas que caíam no Enem, eu errava as 5. Então, eu percebi que essa era a minha fraqueza. E isso, inclusive, é o que eu estou falando bem aqui. Eu descobri qual era a minha fraqueza e eu estudei, eu fiz muitas questões sobre poemas que era para eu conseguir eliminar essa fraqueza. Hoje em dia, se você me der uma questão sobre poema, eu vou conseguir acertar ela muito provavelmente, porque eu ainda não sou muito boa em poemas. Mas eu sou boa em saber o que que o Enem está pedindo de mim. Eu sei interpretar o enunciado o suficiente para eu conseguir extrair daquele texto o que o Enem está pedindo. Se você me der um poema do nada, linda, o que é que tá falando nesse poema? Eu vou saber? Não, gente, porque eu não sei ler poema, eu não sou uma pessoa poética. Mas eu vou saber responder a questão do Enem sobre aquele poema. Eu não tô.
Hum, Eu estou caçando a matriz de referência, gente. Vi, você pode caçar para mim a matriz de referência e mandar aqui, por favor? Obrigada. Tudo bem. E aí, eu já falei sobre vocês irem pela matriz de referência, vocês identificarem suas competências e suas habilidades. E eu já, inclusive, vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer isso, não se preocupem. Eu não vou só falar aqui que vocês têm que ir atrás da matriz de referência. Eu já falei que vocês têm que pegar dessa matriz de referência, identificar suas fraquezas. E como é que vocês vão fazer isso? Por meio de questões. Vocês têm que fazer muito simulado. Gente, faltam 12. Semana passada faltavam 13, eu acho que faltam 12 semanas para o Enem. Isso quer dizer que vocês podem fazer, no mínimo, 12 simulados. E, gente, não é nem tipo simulado. Você não precisa fazer a prova inteira em um dia. Você pode fazer, por exemplo, por área. Eu tinha dia que eu acordava e eu sabia que nesse dia eu precisava pegar linguagens. Então, eu fazia as 45 questões de linguagens e o resto do dia ia ser para eu dissecar o que que eu errei e para eu descobrir o que que eu estava precisando ainda estudar nessas 45 questões de linguagens. Vocês não precisam necessariamente pegar um dia inteiro do Enem. Vocês podem simular linguagens, vocês podem simular ciência da natureza, vocês podem simular matemática, até redação. Vocês podem sentar, dar o tempo lá e vocês escrevem a redação de vocês naquele tempo. Por exemplo, 2 horas e meia, porque vocês contariam que teriam 3 horas para fazer a prova. Então, é assim que a gente pega aqui quando tá faltando pouco tempo para mim. Ok. E aí agora eu vou falar sobre esses microdados, que os microdados eu vou falar justamente sobre, terminar falando justamente sobre a matriz de referência. Então agora eu vou interromper o compartilhamento do PDF e eu vou compartilhar outra página para vocês. Bem daqui, vocês estão conseguindo ver? Nossa, hoje está tão legal, né? Não tá nem dando tempo, eu já estou conseguindo ver na tela. Ok, e essa é a parte que eu mais me parei. Então agora eu prometo que eu vou parar de me perder. Ok. Nós temos aqui a matriz de referência do Enem. O que é a matriz de referência? Ela é uma junção dos dados da prova do Enem do ano passado. Eles não liberam esses dados até a metade do ano para frente, porque eu não sei. Eu sei que eles liberaram em julho e nós estamos estudando elas agora, justamente para a gente ter uma ideia de como é que foi a prova do ano passado e como é que a gente vai usar esses dados para melhorar a nossa prova desse ano. Então, a gente tem aqui dados socioeconômicos, que não foi liberado ainda. A gente tem escolas, rankings e acertos por questões. Inclusive, isso é muito interessante, porque vocês podem ir e pesquisar a escola de vocês. E eu descobri, tipo, não quem, mas eu descobri qual foi a menor nota em redação da minha escola, por exemplo. Rankings dos estados e municípios, e a gente tem a parte mais importante para a gente, que é o acerto das questões. Qual você deseja ver? A gente pode ver de qualquer área, eu queria ver primeiro a de redação, mas a gente vai passar muito rápido por isso e já a gente vai para linguagens. Mas é só porque eu achei um negócio interessante. Que bem aqui, ó, nós tivemos, não dá nem de clicar de tão pouca gente que foi. Meu Deus, não dá de clicar em cima. Não é possível. 3 participantes tirando nota 1000 no Enem. E a nota mais tirada foi a nota 600. E aí, uma coisa interessante, sobre a nota 600, o que foi que mais errou, as pessoas mais erraram para tirarem 600 pontos? Foi a competência 5, a competência da conclusão. Eu acho isso interessante porque era mais comum ser a competência 1, mas não, a competência 5, a média de todo o Brasil.
foi 106 e da competência 1 foi 117. Eu achei muito interessante. Mas vamos para linguagens. Espera, deixa eu só ver o que vocês estão falando. Você vai encontrar nesse site bem aqui, ZBS Educação. Microdados Enem. Aí você, tipo, ZBS Educação, Microdados Enem. E aí você vai conseguir ver todos esses. É, deve ser, mas eu achei muito interessante. Ok. Nós temos aqui a prova de linguagens. E aí eu quero dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui as competências. 1, 2, 3, 4. Nós temos todas as competências. Nós vamos ter aqui as habilidades da habilidade 1. Cadê a habilidade 1? Da habilidade 1 até a habilidade 30. Nós vamos ter quantas questões tiveram para cada habilidade, quantas questões tiveram para cada competência. Então, por exemplo, eu sei que a competência de conhecer e usar línguas estrangeiras modernas. Ah, não, mas é porque é de línguas estrangeiras. Aqui. Compreender a arte como saber cultural e estético gerador da significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então, entender a arte como saber cultural e estético. Isso envolve reconhecer diferentes funções da arte, analisar as diferentes produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas e reconhecer o valor da diversidade artística e das relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e éticos. Essa competência, só essa competência, teve 8 questões no Enem. E falando 8 de 45, pode não parecer muito, mas as competências têm 3, tem 4, tem 6, tem 5, tem 5. Tem poucas questões por cada competência, e só dessa a gente teve 8. Isso quer dizer que vocês precisam prestar mais atenção nessa competência. Outra competência que teve muito foi a de sistemas simbólicos, ou seja, a linguagem. Progressão temática, a linguagem. O que mais? Relacionar texto com os contextos. Então, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção. A gente teve 3 questões dessa habilidade. Sobre a habilidade analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas. A gente teve 3 questões. E aí a gente também consegue ver a porcentagem de acerto de cada habilidade. Então, uma habilidade muito difícil aqui é a habilidade 21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Essa é uma habilidade muito fácil, no caso, 79% acertaram. Nas escolas que pontuaram melhor, foi 92%. Então, só foi uma mudança de 12% de todo mundo para as melhores escolas. Isso quer dizer que essa é uma habilidade realmente fácil, porque basicamente todo mundo conseguiu acertar. Uma habilidade difícil. Aquela ali é 26, vou pegar essa de 23. Relacionar as variedades linguísticas das situações específicas de uso social. Essa é uma habilidade difícil. 23% do Brasil conseguiu acertar. E no caso das melhores escolas, 35%. Foi uma diferença de 12%, mas foi uma diferença de 12% ruim. Quer dizer que é uma habilidade difícil. Isso quer dizer que ela pontua menos na sua TRE. Nós temos também a nota média do Brasil. Tipo, foi 520 a nota média de todo mundo. A porcentagem de acerto foi de 47%. Então, tipo, juntando todo mundo, a média acertou menos que 50% da prova. A gente tem nota por tipo de escola e a gente percebe que a privada está aqui em cima e a estadual está aqui embaixo. Esse daqui é a porcentagem de acerto por tipo de escola. As escolas privadas acertaram 60% da prova, mais ou menos, e estaduais acertaram menos de 50%. Aí a gente tem questões e a gente tem coerência pedagógica. Eu quero vir primeiro na coerência pedagógica. Vocês estão comigo? Sim, ok. Nossa, vocês estão respondendo rápido, gente. Ok. Sobre a coerência pedagógica, essa parte eu achei muito interessante, porque eu acertei 40 questões. Isso quer dizer que se eu tivesse acertado todas as questões, não todas, mas tipo, se eu tivesse acertado as questões mais difíceis da prova,
eu teria tirado a nota mínima, que é 630. Uma pessoa que acertou as 40 questões mais fáceis da prova teria acertado a nota máxima, que é 714. Vocês percebem que de 630 para 714 tem uma diferença de 83 pontos? É por isso que o TRI é tão importante, porque o TRI é o que faz isso. É ele que vai ditar se sua nota é 630 ou 714 pela mesma quantidade de acertos. Então, nisso daqui, eu uso muito para, tipo, eu preciso tirar mais de 700 em. Nossa, mas nesse daqui não vai me garantir. Mas, tipo, em natureza e em matemática eu consigo fazer isso. Em humanas e linguagens é mais difícil porque é uma nota mais muito variável. Então, tipo, eu preciso tirar mais de 700. Então, no mínimo, eu teria que acertar 44. Só que não vai funcionar desse jeito. Até porque quando você acerta, por exemplo, em linguagens, normalmente você, meio que sem querer, já acerta as questões mais fáceis. Se você estiver, tipo, fazendo bonitinho, você já acerta as questões mais fáceis. Então, eu tenho que tirar por aqui. 39, 40, 41, 42. Acima de 39 eu tenho que tirar. Obrigada. Obrigada. E eu tirei exatamente essa nota aqui, ó. Em 40, a nota máxima é 714, eu tirei 711. Eu ainda perdi 4 pontos, mas deve ter sido uma questão que eu errei. No caso, uma questão difícil que eu acertei. Ah, e como eu falei, isso para vocês fazerem com matemática e com ciência da natureza é mais interessante. E aí agora a gente vai para a parte que era que eu queria chegar, que estamos em questões. Eba, então aqui nós vamos ter a questão, a porcentagem de acerto. Isso daqui é. Eu não sei o que é isso, gente. Sinto muito. Teórica de acerto para a nota média da instituição. Eu não sei o que é isso. Ahn, mas o que importa não é essa parte. O que importa é isso daqui. Vamos ver, por exemplo, uma questão que foi muito acertada na prova do Enem. A questão 40. Que questão foi essa? Pressão, depressão, estresse e crise de ansiedade. Os males da sociedade contemporânea também estão no esporte. Foi desse texto. E as causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto estão relacionadas a modalidades esportivas distintas, representações heróicas dos atletas, pressões constantes dos eventos e da mídia. O mundo do atleta é solitário e distante da família. A gente já sabe que ou é B ou é a letra. Essa questão realmente foi muito fácil. Vocês se lembram dessa questão? Tem uma parte que ele avalia todo o Enem, só, tipo, todos os Enems, ele junta essas informações e ele te dá. Só que o que a gente está vendo agora é especificamente da questão do ano passado. JV? A gente está vendo especificamente do Enem de 2024. Vocês também conseguem ver, tipo, do Enem de 2023, de 2022, de 2021. E vocês conseguem ver uma junção de todos. E é nessa junção de todos que a gente vai usar para estudar as competências e habilidades, porque vocês vão conseguir selecionar questões por competência e habilidade. Então, você consegue clicar em uma competência e você vai fazer as questões daquela competência. E foi desse jeito que eu estudei questões de poema, por exemplo, que tinha uma competência de poema e eu fui fazendo questões só daquela competência. Exatamente. 15, 16 e 17. Ok. Vamos ver a questão. Esse daqui não vai me falar a questão mais difícil, porque ele não está trazendo ainda das questões 1 a 5. Eu não consigo entender por quê. Mas a questão mais difícil, da 6 até a 45, foi a questão 21, que foi uma questão de dois. Ah, foi a questão de. Nossa, essa foi a mais difícil. Foi essa questão aqui, que foi a questão do racionais. Eu lembro dessa questão porque eu fiquei muito empolgada quando eu vi a questão no meio da prova. A gente fica feliz por pouca coisa no Enem. É,
Essa foi a questão mais difícil, ou seja, essa foi a que valeu menos pontos para a TRI. Eu acho que o ponto dessa questão é que tinha uma das alternativas que ela tinha uma interpretação muito literal. Minha palavra vale um tiro. É um tiro literal? Não, é um tiro metafórico. E a alternativa mais escolhida dentro dessa questão foi entre a B e a A. Como uma metáfora da desigualdade que associa na letra da canção a tematização da violência mencionada no texto 2 manifesta-se como metáfora da desigualdade que associa a ideia de justiça a valores históricos negativos, ou na referência a termos bélicos que sinalizam uma crítica social à opressão da população das periferias. E a resposta certa é a letra C, como procedimento metalinguístico, que concebe a palavra como uma forma de combate e insubordinação. Aí a gente pode ver, por exemplo, a porcentagem de acerto foi de 16%, por tipo de escola, pelas top 100 escolas, a alternativa escolhida. Eu não vi isso da questão mais certa. Ó, o tanto de acerto. A questão certa é a E e o tanto de gente que clicou a E. Que número é esse? 956.699 alunos clicaram a resposta certa. E na questão mais difícil, gente, desculpa, eu fico brincando com esses dados. Na questão mais difícil, 300 mil ficaram entre essas duas e só 190 mil alunos clicaram na resposta certa. Uhum. A gente consegue, dentro da prova do ano passado, filtrar competências. Vamos ver a competência de confrontar pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. A habilidade vai ser a habilidade. Pera, eu vou pegar a habilidade 21. Eu sinto que essa competência não é dessa habilidade, que essa habilidade não é dessa competência. Foi uma questão invalidada pelo pelo TRI. Não, eu acho que é porque eu cliquei errado, gente, foi mal. Juntar escolhas, filtrar competência e habilidade, eu quero a habilidade 21. E da habilidade 21, a gente teve exatamente uma questão, que foi a questão 13. Essa questão bem aqui, que eu, inclusive, eu trouxe ela pra gente fazer mais tarde. Já, já. Então, agora eu vou ir para o ZBS normal. A gente volta aqui, porque eu quero ensinar vocês a pegar do jeito que eu falei. Volta, volta. Esse daqui não é o ZBS normal. Pera, eu vou parar de interromper, e aí eu vou ir para o ZBS normal e aí eu volto. Volto já já. ZBS, vocês pesquisam ZBS no Google e já aparece como a primeira opção. Banco de questões ZBS. Compartilhar. Pô, me confiando muito nesse negócio. Algum momento ele vai parar de compartilhar a tela. Tá aqui. Banco de questões EBS. Aqui você encontrará as questões dos Enems anteriores, de 2010 a 2024, segmentadas por dificuldade. Se você ainda não sabe em qual nível está para cada prova, faça nosso simulado simplificado para descobrir. E no simulado deles, vocês conseguem ver exatamente o nível de TRI que vocês estão. Só que eu não quero ver o meu nível de TRI, eu quero ver as questões. Eu quero ver as questões de linguagens. Eu quero ver de todos os anos, eu quero ver de todas as aplicações, eu quero ver qualquer dificuldade, só que eu quero ver. Pera, eu quero ver da habilidade 4. É conhecer posições críticas das luzes sociais que são feitas da linguagem e dos sistemas de comunicação e informação.
tiveram essas questões bem aqui do Enem de 2010 até o de 2024 sobre a habilidade 4, que foi a que eu escolhi. Sobre a probabilidade de acerto, essa daqui foi a mais difícil, uma de 2016, e a mais fácil foi de um Enem reaplicação, é o mesmo do PL, que a dificuldade era nível 400 e o gabarito é B. Devia ter. Pera. O gênero epitáfio, palavra que significa uma inscrição colocada sobre lápides, tem a função social de homenagear os mortos. Nesse texto, a apropriação desse gênero no título da letra da canção cria o efeito de destacar a importância de uma pessoa falecida, expressar desejo de reversão de atitudes, homenagear as pessoas sepultadas ou sugerir anotações para lápides. Respondam essa bem daqui, porque ela é bem fácil, 91% de probabilidade de vocês acertarem. Ah, é? Que boa, tá a resposta ali. Mas é, tá certa a letra B. Aí a gente tem a questão mais difícil. E eu acho que sobre os EBS é isso. Eu queria destacar justamente essa função bem aqui, que é a função de vocês selecionarem por competência e habilidade. É, e é assim que vocês vão estudar. Vocês, assim que começarem a, tipo, fazer simulado de verdade, e vocês forem, quando vocês forem corrigir o simulado, vocês têm que ir ver, vocês podem ver aqui, inclusive, qual habilidade, qual competência foi daquele simulado que vocês fizeram. Tipo, eu vou fazer o simulado do Enem. Cadê? Selecionar acessibilidade, eu tenho que selecionar tudo. Eu vou fazer o Enem de 2012. Eu fiz a prova de linguagem de 2012. Não, 2012 é muito antigo, gente. Eu vou fazer a prova de 2021, a PPL. Então, vocês vão vir aqui e vocês vão poder conferir todas os gabaritos das questões que vocês fizeram por nota do TRI. Então, qual foi a dificuldade dela, qual foi a nota, tipo, que ela te daria. Vocês conseguem, bem aqui, simulado completo, vocês conseguiriam também ir responder ela e ver qual seria a nota do TRI de vocês. Vocês vão corrigir por aqui, e aí vocês vão conseguir ver qual a habilidade e competência que ela era. Quando vocês forem fazendo isso por uma certa quantidade de tempo, vocês vão conseguir perceber por vocês mesmos qual competência e qual habilidade vocês estão errando muito. Eu percebi que era do poema, então eu vim aqui, eu tirei desse negócio. Entre cores. E eu selecionei a habilidade só dos poemas. E vocês vão fazer isso até o momento mais perto do Enem. Sobre a parte dos EBS, era isso que eu queria falar. Vocês conseguiram entender? Vocês gostaram dos EBS? Vocês vão usar ele no estudo de vocês? Sim, aham. Vocês já estão usando, inclusive, no estudo de vocês? Essa aula de hoje, eu queria mais, tipo, divulgar esse site, porque é exatamente o que me fez passar de 30 e poucos acertos para 40 acertos. Foi saber qual competência e qual habilidade eu estava errando muito. Tipo, porque o Enem, ele se repete e nessa repetição vocês têm que aprender o que que vai cair muito. Sugestão de aula, eu agradeço. Pode mandar. Pois é, exatamente. Eu também eu tinha ouvido alguém falar no começo do ano passado, mas eu não fui atrás. Eu fui atrás nesse final. Identificar se uma questão é. Ah, que nem o JV faz com as questões de natureza. Eu vou pegar isso. Eu só preciso planejar mais antes, porque isso daí é mais uau. Ahn, uhum, ok. E aí, eu tinha ouvido alguém falar sobre isso no começo do ano, mas eu só fui, né, atrás dele no final do ano. E eu. Esse site aqui me ajudou demais a conseguir aumentar a minha quantidade de pontos. Então, eu queria apresentar ele para vocês também conseguirem adaptar ele para o estudo de vocês e também conseguirem aumentar. Eu trouxe aqui no final só umas 3 questõezinhas para a gente responder, porque eu ia fazer por. Ah, quais são as questões que mais caem no Enem? Porque o Enem, ele é meio
gente, ele traz o mesmo tipo de questão ano após ano. Só que eu não consegui terminar essa parte. Então, a gente vai só responder essas questões para eu conseguir terminar a 1 hora de aula, porque eu queria que desse 1 hora de aula. E aí a gente vai. E aí eu vou trazer alguma hora, alguma próxima aula, eu vou trazer só essas questões, tipo, questões modelo do Enem, questões que vocês vão encontrar todos os anos. Inclusive, Bel, eu gostei muito da tua ideia, eu também vou trazer essa. E aí, é isso. Cadê o meu PowerPoint? Tá aqui. Aí, questões modelo do Enem. Isso daqui é, gente, isso é o suco do Enem. Todo ano, quando a gente começa a estudar, seja ensino médio, seja pré, eles vão repetir exatamente essa parte. Então, eu vou só dar uma passadinha bem rápida. No caso, a gente tem 6 funções da linguagem. A gente tem a emotiva, que ela é bem óbvia. Emotiva, ela fala do emissor e ela vai falar. A função emotiva, emissor, emotiva, ela vai trazer muitas emoções. É uma função que ela vai trabalhar com a primeira linguagem, ela vai trabalhar com uma expressão de emoções muito fortes. Então, por exemplo, um diário. Se você tá triste, você vai falar que, eu tô triste, eu tô acabada, eu quero chorar, eu quero me tacar no chão. E, tipo, isso é normal, porque você tá falando com você mesmo. Você tá focando em si mesmo ali, você só vai descarregar emoções. E aí eu trouxe essa palavra bem aqui, emotiva ou expressiva, porque eu acho muito importante vocês saberem que a linguagem emotiva também é a linguagem expressiva, porque às vezes o Enem, ele te pega exatamente nisso. Ele traz, ao invés de emotiva, que todo mundo está acostumado, ele traz a palavra expressiva. E aí a pessoa, nossa, que alternativa é essa? Eu não conheço. E aí marca a outra e erra. Exatamente, tipo no lirismo. Não, lirismo. Sim, tipo no lirismo, foi mal. Ok, apelativa ou conativa? Ela tá focando no receptor. O foco dela é te convencer a fazer alguma coisa. E ela vai fazer isso das mais variadas formas. Ela vai tentar te seduzir. Ela vai tentar te comover. Ela vai tentar te. Vai mandar você fazer alguma coisa. E não mandar você fazer alguma coisa é onde entra a linguagem imperativa. Ela vai usar a linguagem imperativa. Então, compre isso. Você não pode perder. E assim ela vai te convencer a fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, a adquirir algum produto. Até aqui, por exemplo, eu falei isso na mensagem do mural hoje. Eu vou trabalhar com como estudar para prova de linguagens. Você não pode perder. Isso foi um exemplo de linguagem conativa. Eu estou falando de você, ou seja, no receptor, e eu estou te convencendo a assistir a minha aula. Ok. Aí nós temos a função metalinguística, que é o código falando do próprio código. Essa frase aqui é a padrão. Vocês, tipo, tem na cabeça. O que é metalinguística? O código falando do próprio código. Exemplo, um dicionário. A função metalinguística, ela é a queridinha do Enem. Se vocês têm alguma... Se vocês virem alguma questão de funções da linguagem, vocês já, tipo, dão uma olhada muito especial para a questão que marca que está falando de metalinguística, porque ela é a queridinha do Enem. Nós temos a função fática, que é a foco do canal, teste da comunicação. Por exemplo, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, ok. Isso foi um uso da função fática. Eu confirmei que vocês estão me ouvindo, eu fiz um teste de canal. Função poética. A função poética, quando a gente vai falar sobre os elementos do texto, a gente fala que ela foca na mensagem. Eu sempre odiei falar que a função poética ela foca na mensagem, porque ela não foca na mensagem. A função poética, ela foca em fazer aquilo ali ser o mais bonitinho possível. Ela vai focar na forma. Ela vai focar, por exemplo, vocês já viram aqueles poemas visuais, que eles são, por exemplo, o poema inteiro só café, a palavra café repetida várias vezes e formando a imagem de uma xícara de café. Eu não vou julgar. é, Obrigada, tá bom. Eu não vou julgar a arte, mas isso é uma função poética perfeitamente. Ela tá passando uma mensagem por meio de uma forma bonitinha. A função referencial ou denotativa, tá focando no contexto. Referencial ou denotativa é a função de reportagem, de notícias, é a função séria, sabe? Ela vai ter uma linguagem formal, ela vai ter uma linguagem denotativa de dicionário, e essas são as funções da linguagem.
nós temos aqui uma questão sobre funções da linguagem que eu quero que vocês respondam. Eu vou dar exatos 2 minutos, que é porque é o tempo que vocês têm no Enem. E aí eu já respondo. Mas é, mas ela é fácil, gente. Então, assim que vocês responderem, vocês já podem mandar aqui. Pronto, contando. Trinta segundos. Dez segundos. 5. Foi. Ok. Os verbetes constituem um conjunto de acepções, isso é, de pequenas notas e apontamentos que compõem as entradas de um dicionário. Com base na leitura do verbete panela, vê-se que a função da linguagem predominante é a metalinguística. Eu falei que a metalinguística era a favorita do Enem. Ele nem tenta aqui, gente, ele nem pergunta qual é a função. Não, ele já te afirma que essa função é a metalinguística. Pois nele sim. Eu não preciso ler o texto. O que eu preciso ver é que ele está falando de um dicionário e ele está perguntando por que que é a função metalinguística. Eu sei que a minha função metalinguística é o código falando do próprio código. Então eu vou caçar alguma função, alguma resposta que esteja falando sobre isso. Está discutindo uma concepção? Talvez. Está apresentando um argumento? Talvez. Está Não. Está apresentando um argumento? Não, não é um argumento. Se ele está falando de um dicionário, ele não está tentando te convencer a nada, ele não está te dando um argumento. Está influenciando o leitor? Não, ele não está influenciando, é um dicionário, isso é extremamente técnico. Está definindo o conceito? Muito interessante essa alternativa. Está expondo um objeto? Não está expondo um objeto. Por quê? Porque expor, ele estaria, tipo, elogiando, estaria fazendo. Ah, esse objeto. Qual é o nome daquela parte do jornal para vender casa? Eu nunca peguei um jornal na vida. Tipo, desculpa, gente. É, eu não lembro qual é o nome daquela parte do jornal para vender casa. Não, não é propaganda, tem um nome específico. Enfim, é a parte do jornal que serve para vender casa. Eles vão, tipo, te fazer querer comprar aquela casa. Eles vão falar, não, é uma casa muito grande, é uma casa que fica com vista para o mar, é uma casa que ela é muito aerada, ela não fica calor de tarde. Isso é expor um objeto. Ok. Então a gente está entre a letra A, que é discutir uma concepção, ou a letra D, que é definir um conceito. E aí a gente vai pegar a metalinguística, é o código falando do próprio código. Ele está definindo um conceito ou ele está discutindo uma concepção? Ele não está discutindo uma concepção. Porque isso não é uma discussão, ele não está pedindo a sua opinião, ele está te informando o que é isso. Então, ele está definindo um conceito, por isso que é a letra D. Eu não precisei ler esse texto, e agora foi meio demorado, mas no Enem, essa questão é uma questão que você responde em, tipo,
30 segundos, você vê que é metalinguística, você marca que é define um conceito. Metalinguística, tá falando sobre verbete de dicionário? Tá definindo um conceito. Porque é isso que um dicionário faz, porque é isso que é a função metalinguística. E você passa para o próximo, e agora você tem mais 1 minuto e meio para a próxima questão. Se a próxima questão for uma questão fácil, que você responde em mais 30 segundos, você já tem mais 3 minutos para uma questão. E é desse jeito que você vai fazendo o Enem. Alguém errou essa questão? Não, ninguém errou essa questão, ok. A próxima vai falar sobre variantes linguísticas. Eu vou dar de novo 2 minutos para responder essa questão, porque é o tempo do Enem. Mas como vocês fizeram a última em 30 segundos, tecnicamente, vocês teriam mais tempo. Mas nós temos 2 minutos. Um minuto. Trinta segundos. 10 segundos. 5 segundos. 3, 2, 1. Acabou o tempo. Ahn, deixa eu só. Peraí. Ok. Quando a gente pega um texto, alguma questão, a primeira coisa que a gente faz é ler o enunciado. Nesse texto, as falas atribuídas a Evanildo Bechara são representativas da variante linguística. Situacional, pois o contexto exige o uso da linguagem formal. Regional, pois ele traz marcas do falar de seu local de nascimento. Sociocultural, pois sua formação pressupõe o uso de linguagem rebuscada. Geracional, pois ele emprega termos característicos de sua faixa etária. Ou ocupacional, pois ele faz uso de termos específicos de sua área de atuação. Evanildo Bechara prepara sua aposentadoria de pouco em pouco, como se a adiasse ao máximo. Gente, quando eu responder esse tipo de questão, honestamente, eu não vou ler o texto inteiro. Eu vou ler, tá, aposentadoria, suas palestras, filas para selfie. A idade acentuou o lado cientista e profissional, tom técnico que adota um tom técnico na conversa, até mesmo diante das perguntas mais pessoais. Qual o seu tipo preferido de leitura? A minha leitura está dividida em duas partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas, responde. Ainda adolescente, brechara sobre lexicologia. Interessante, ele trabalha com isso. Não, 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 não. Tá. Nossa.
Ok, deixa eu ver como é que vocês ficaram. Porque essa questão realmente. Nossa, tá bem dividido. Essa questão realmente ela tem bem. Os distratores dela são bem marcados. Ok. É uma. As falas atribuídas a Evanildo Bechara. Então, ele está falando exatamente dessa parte bem aqui, ó. Aqui vem depois do travessão, que essa é a fala do Evanildo Bechara. A minha leitura está dividida em duas partes, científica e literária, tantão. É uma situação situacional, pois o contexto exige o uso da linguagem formal? Não, não é, porque ele está falando que ele adota um tom técnico na conversa, até mesmo diante das perguntas mais pessoais. Então, ele não estava exigindo o uso da linguagem formal. É regional, pois ele traz marcas do falar de seu local de nascimento? Não, porque não está falando do local de nascimento dele. Está falando pernambucano. Mas vamos ir pelo estereótipo. Quando você pensa em um pernambucano, você não pensa em alguém que fala. A minha leitura está dividida em duas partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas. Então, isso não tem nada a ver. Sociocultural, pois sua formação pressupõe o uso de linguagem rebuscada. Ok, essa parte aqui é bem interessante, porque por ele estar falando que o cara, ele estava na academia ele estava na Academia Brasileira de Letras, que ele era lexicólogo, você vai querer marcar essa daqui, pois sua formação pressupõe o uso de linguagem rebuscada. Mas a formação dele pressupõe o uso de linguagem rebuscada? Não, e por quê? Porque é exatamente isso que a linguística moderna ela fala. Quando você está em diferentes situações, alguém que tem muito conhecimento da linguagem, ele vai mudar a forma dele de falar. Se você vai para o interior e você é um professor de gramática, você não vai falar, tipo, deveras, isso é muito interessante. Eu entendo que a exiguidade dessa vaca, ela pressupõe uma. Entendeu? Você não vai falar desse jeito, porque você entende a linguagem, você também entende os contextos de linguagem. E isso é o que o Enem, inclusive, essa é a habilidade. Você tem que entender como é que a linguagem ela se molda para diferentes situações sociais. Vocês conseguiram entender por que que não é a letra C? Tenho certeza que vocês conseguiram entender. Eu posso tentar explicar melhor. Sim, exatamente. Você não vai falar desse jeito. Especialmente se você for um professor, uma pessoa que entende linguagem. Você vai entender que o propósito da comunicação é se comunicar. Uau! Ok. Letra D, geracional, pois ele emprega termos característicos de sua faixa etária. De novo, a gente consegue ir aqui pelo estereótipo. A gente entende que uma pessoa velha, uma pessoa muito velha, que já se aposentou, 95 anos, nossa, caraca, 95 anos. Aí ele vai ficar falando: a minha leitura está dividida em duas partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas. Ele não vai falar desse jeito. O que é uma linguagem geracional? É uma linguagem que ele usa gírias antigas, que ele vosmecê, até um vosmecê ainda sairia se tipo, é alguém muito antigo que foi trazido para o tempo atual. É uma linguagem que ela está marcada pelo tempo, que ela foi defasada, que ela caiu de uso. Não é uma linguagem formal. Nossa, Vi, pisou o clima mesmo. É... Nossa, gente. Ok, deixa eu só dar uma olhada. Ah, vocês não erraram pela letra A? Ok. Nossa, mas muita gente marcou a letra C, gente. E a letra E, ocupacional. Pois ele faz uso de termos específicos de sua área de atuação. Sim, ele não está literalmente fazendo, tipo, esse reportado é uma importação, né? Ele está falando de uma importação, tipo, do inglês.
Uma importação, você não vai ver alguém perguntando se é uma importação, porque ele vai entender, ah, tá, reportado, reporte, inglês, tá. Ele vai fazer essa associação automática e não vai mencionar isso. Ele tá falando de importação porque ele é um lexicologista, ele está estudando a origem das palavras. Ele quer saber de onde que esse reportado está vindo. A minha leitura está dividida em duas partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas. Causa e efeito. A cientista causa a literária ou a literária causa o efeito, causa a científica. Isso também é um efeito, é um fenômeno da lexicologia, ou então da gramática, da Faculdade de Letras. Então, ele está fazendo uso desses termos, por quê? Porque ele é um lexicologista. Não exatamente porque ele acha que isso vai fazer com que ele pareça mais culto, mais formado, mas porque ele trabalhou 95 anos, ele tem 95 anos, ele está se aposentando, ele trabalhou a maior parte da vida dele com isso. Então, ele vai trazer uma linguagem ocupacional porque é a linguagem que ele está acostumado. Por exemplo, coach. Eu não sei falar. Coach, que ele traz briefing, ele fala de merchandising. Se vocês falarem com um coach na vida real, ele vai falar daquele jeito, tipo, nem que escape ali de vez em quando, mas é porque é a linguagem dele. Se vocês falarem com um médico, mesmo que ele entenda, de vez em quando você vai estar doente, ele vai usar uma linguagem mais, tipo, é isso? Ah, não, tá. Aí ele vai perceber que tá falando com você e ele vai mudar essa linguagem. Inclusive, já tive uma situação dessa e eu me senti muito burra, porque eu não entendi o que ele tava falando. Mas daqui a 6 anos ele vai ver só. Então, é isso. Vocês entenderam? Sim, ok. Exatamente, eles falam tudo em inglês. E aí, a última questão. Esse daqui, vocês têm 2 minutos, mas eu quero ver se vocês conseguem responder em um, porque essa daqui é para ser uma questão mais rápida. Tá contando já. 30 segundos. De 1 minuto. Calma. 20 segundos. 10. É, aham. 1 minuto. Normalmente 8 pessoas estão respondendo. Então eu vou esperar só a última pessoa responder. Ok. Nós temos todas as respostas. Vocês ainda têm 43 segundos para responder as próximas. Parabéns, gente. Deixa eu ver. Todos votaram na letra D. Nesse cartaz, a expressão vou deixar que você se vá, em conjunto com os elementos não verbais utilizados, tem a finalidade de incentivar o descarte de itens defeituosos. Não vai ser, essa é inclusive absurda, porque nenhum cartaz vai incentivar o descarte de itens defeituosos. Vai incentivar o descarte ecológico, racional, mas não joga fora. Promover a reciclagem de produtos usados. Vou deixar que você se vá. Vai promover a reciclagem? Não. E eu não li a imagem ainda. Garantir a conservação de roupas de inverno. Eu não tenho o que tirar dessa ainda. Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Essa daqui eu já vou guardar para mim muito forte aqui no meu coração, porque eu vou deixar que você se vá. E eu tô vendo aqui uma mulher que tá segurando um cartaz. Eu sinto que é essa. Comparecer a comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida. Essa daí também tá bem forte.
Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Campanha do agasalho. Doe roupas, calçados e cobertores em bons estados. Sua doação ajuda muita gente. E aí eu vou deixar que você se vá, tá no cartaz, é um elemento não verbal. E aí a gente ficou entre essas últimas. Garantir a conservação de roupas de inverno? Não, ele não tá falando sobre a conservação. Comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida? Talvez se eu tivesse só essa imagem, só que ele tá falando em conjunto com os elementos não verbais utilizados. Eu acho que era para ser verbais aqui. Enfim, ele tá falando da imagem toda. A imagem toda, ela tá dando a entender que você tem que doar roupas, calçados para as pessoas que mais precisam, e vou deixar que você se vá porque ele tem esse casaco e vai doar o casaco. Não tá comparando a peça de roupa ao sentimento de despedida. Isso não é a parte mais importante, não é o significado dessa mensagem. O significado dessa mensagem é que você tem que relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Você desapega disso daqui, desapega. Olha, LX, você desapega desse casaco para uma pessoa que precisa mais, vai ter esse casaco. Essa daqui é uma questão que, na verdade, ela vem, acho que todo ano no Enem, é uma questão de cartaz, que pergunta qual é a função, por que que esse cartaz está aqui, qual é a finalidade dele. Essa questão tem todo ano, tipo, todo ano mesmo, se vocês forem procurar, eu fui procurar, tem todo ano. E acabamos a aula, exatamente 1 hora e 5 minutos, gente. Obrigada. Agora é com vocês, põem em prática tudo que aprenderam aqui, foquem nos seus estudos.